Você já imaginou criar um capture de flag no Roblox Studio e deixar seu jogo ainda mais emocionante? No vídeo de hoje, eu vou te mostrar o passo a passo de como desenvolver este modo de jogo super divertido, onde duas equipes competem para capturar a bandeira adversária. Fala galera, bem-vindo ao canal de programação for Kids, eu sou a Fernanda e se você quer aprender a criar um capture de flag de um modo prático e simples e ficar fera na programação, já deixa o like, se inscreve no canal, vem comigo, vamos juntos transformar as suas ideias em realidade. Nós vamos fazer então um jogo de captura de flag. O capture de flag, ele tem vários recursos, tá? Além do cenário bonitão, o que nós vamos precisar? De uma GUI, que é uma interface gráfica do usuário. Nós vamos precisar de uma base, nós vamos precisar das bandeiras, nós vamos precisar formatar os times, então bora lá, tá bom? Então tem bastante coisa para fazer. É o seguinte, para fazer um jogo dá uma trabalheira, certo? Então não adianta querer. Tem muita gente que escreve aqui no canal falando: ah, eu quero fazer um jogo. Poxa, você não vai ensinar um jogo completo? Ah, leva 2 horas, faz um jogo completo. Mas em 2 horas não se faz um jogo completo, tá bom? Leva dias, tá? Mas nós vamos fazer um jogo simples e completo agora, mas não um bonitão, completaço que em 2 horas ninguém faz, tá? Então vamos lá. O que a gente vai fazer aqui? Eu vou duplicar, eu vou apertar o Ctrl D aqui e eu tenho 2 spawns. Se eu clicar aqui na ferramenta Move, ó, eu tenho 2 spawns. Eu vou ter 2 times, o vermelho e o azul. Então vamos deixar esses spawns com as cores que a gente quer dos times. Então vermelho e azul. No painelzinho aqui das propriedades, beleza? Se você não conhece as ferramentas básicas do Roblox Studio, nós temos aqui no canal alguns vídeos que ensinam tudo. Então depois desse vídeo você passa lá e dá uma olhadinha, vale a pena, tá bom? Mesmo que você já conheça. Então vamos lá, vamos dar nomes às coisas, porque nós vamos usar tudo. Então vamos lá. O spawn blue, eu vou chamar ele de spawn blue, ok? E o spawn red, vamos dar nome. Clica aqui no rename, spawn red, ok? Belezinha. Aqui eu vou dar uma cor nele aqui, só vou corrigir a cor, que eu vou deixar o bright blue. Por quê? Porque nós vamos usar no código, tá? Então eu vou corrigir esse vermelho e vou deixar esse vermelhinho aqui também, ó, como bright red, que é um vermelho um pouquinho mais fraco, tá? E eu vou rodar aqui o painel de propriedades para baixo e vou fazer algumas configs. Olha só. O team color eu tenho que deixar a mesma cor. E aqui o team color eu tenho que deixar a mesma cor. Por isso que é importante, se você escolher a cor aqui, tem que ser a mesma aqui e já no código. Continuando, já tem os 2 spawns. Vou criar uma base, tá? Então eu vou escolher um local, mas você, lógico, vai ter um mapa grandão, você vai ajustar teu mapa, tá bom? Se eu for fazer o mapa aqui agora, eu vou levar dias, tá? Então vamos lá. Eu vou deixar então a base aqui, o spawn red e o spawn azul. Então vamos criar 2 partes. Então eu vou criar uma parte aqui primeiro, ó. Vou escalar. Eu vou trazer aqui para o spawn, ou você pode colocar onde você quiser, não tem problema. Eu vou deixar o spawn aqui, ó, a base para baixo e o spawn red um pouquinho para cima. Assim. Esta base eu vou renomeá-la e vou chamar de Red Base, tá bom? Beleza. Vou dar um Ctrl D para eu ter 2 bases e vou levar esta base aqui pro azul, pro blue. Legal. Aí eu vou fazer o seguinte, vou ajustar aqui também para que ele apareça, né? Tá vendo? Ele tá um pouquinho para cima, então eu vou pegar o spawn blue e vou levar ele um bocadinho para cima. Pronto. Assim. Então já temos uma base para cada um. Só preciso trocar o nome dessa base. Esta aqui, ó.
Esta do blue tem que chamar blue base. Blue base. Ok, joia. Nós vamos criar também... eu vou usar modelos para fazer o seguinte. Eu preciso de uma bandeira. Então eu vou vir aqui, ó, no Tools. Deixa eu ver se tá mostrando aqui, ó. Tá. Eu vou vir aqui no Tools e vou procurar por bandeiras. Eu já encontrei, tá? Então eu vou fazer o seguinte. Eu vou usar aqui, ó, os meus recentes, mas vou te mostrar qual que é, tá bom? Eu vou deixar essa bandeira aqui, ó. A bandeirinha que eu usei é esta aqui, ó. Red flag, tá bom? Aqui. Joia. Vou fechar o Tools e vou mexer nessa bandeira, tá? Então, nessa red flag, eu vou acrescentar uma parte dentro dela. Beleza. Vou pegar essa parte e vou ajustar ela aqui. Ela vai ser responsável, ela não vai aparecer. Ela vai ser responsável pelo touch, pra gente encostar. Pra gente encostar nela, tá bom? Como é um modelo, nem sempre a gente vai encontrar, tá? Então eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou deixar ela do tamaninho aqui, ó, a ponto que o jogador vai encostar. E aí, ele não vai, ele vai, tanto faz, onde ele encosta vai ser detectado. E esta parte eu posso vir aqui no Transparency e totalmente transparente. Joia. Vou clicar aqui no nominho Red Flag e vou pegar esse pivô Primary Part e vou escolher essa parte que eu escolhi, tá bom? Olha lá, selecionei a parte que eu escolhi. Firmeza. Agora, eu vou duplicar esta flag. Temos duas. Vou renomear e ela vai ser o meu Blue Flag. Blue Flag. Ok. Traz uma para cá. E aí, vamos fazer o seguinte. A Blue Flag, nós vamos transformar a cor dela em azul. Então, vamos lá. Eu vou selecionar todas as partezinhas dela. Eu tô apertando o Shift, tá? E eu vou escolher azul. Feito isso, o que eu vou fazer? Eu vou dar um Union. Por quê? Para não cair, tá bom? Para elas se juntarem. Beleza. Vou fazer a mesma coisa aqui pro Red. Mesma coisa da Union. Vamos testar agora para ver se ela não está caindo. Ó. Ela continua caindo, mas ela não despedaçou. O que a gente vai fazer? Nós vamos agora ancorar. Então, eu vou pegar esse Union e eu vou clicar aqui em âncora. E o Union desse também eu clico em âncora. Ok, duas bandeirinhas. Vamos testar? Ok, temos duas bandeirinhas, beleza? Joia. Eu vou posicionar essas bandeirinhas nas respectivas bases, mas depois nós vamos mexer nisso, tá? Vamos lá, vamos fazer o seguinte. Eu vou pegar a bandeirinha Blue e levar para base Blue. Ops, peraí, seleciona Blue. Aqui. Vou fazer isso aqui e trazer para cá. Depois a gente ajusta. A mesma coisa com a vermelha. Ok, depois a gente vai ajustar a posição delas. Vamos fazer o seguinte, essas duas flags, elas vão para o Replicated Storage. Por quê? Porque eu vou carregar elas através do script e vou escolher a posição que elas vão ficar, tá bom? Beleza. Agora, a gente tem que fazer o seguinte. Eu vou acrescentar aqui no Server Script Service um script, que é o Replicate Storage. Então, vamos para o script. Seguinte, vou aumentar aqui um pouquinho. Então, o que é o Replicate Storage? É a pastinha que a gente criou aqui. Então, Replicated Storage é igual ao game. Ele tá lá no serviço
do Roblox chamado Replicate Storage. Beleza. Vou fazer o seguinte. Vou pegar essas duas flags. Então, a minha blue flag, ela é igual ao replicated storage.blue flag. E a minha red flag, ela é igual ao replicated storage.red flag. Ele tá dando esse negocinho aqui, ó, porque a gente deixou com espaço. Então, eu venho aqui, ó, eu vou vir aqui e renomear. Ok. E aí, agora, eu consigo aqui voltar aqui, ó. Replicated storage.red flag. Firmeza. Joia. Bom, eu preciso também do spawn e preciso das bases. Então, vamos lá. Local. Eu chamei de spawn blue. Ele é igual ao meu game. Ponto. Workspace. Ponto. Spawn blue. Ok. Outra coisa. Local. Spawn red é igual ao game.workspace spawn red. Ok. E as bases? Red base é igual ao meu game.workspace. Red base local blue base é igual ao game.workspace. Blue base. Ok. Já temos então essas duas. Já tem essas variáveis. Se eu clicar no play, as bases estão ok aqui, beleza. Outra coisa, a gente vai ter que dividir por times também. E outra coisa, as bandeiras, elas não estão aonde a gente quer, certo? Elas não estão no workspace, né? Elas não estão em lugar nenhum. Então, nós vamos ter que criar um script para isso. E vamos ter que criar um script para criar os times. Então, vamos lá, vamos criar os times também. Vou fazer o seguinte. Vou abrir de novo aqui o painel do Explorer. E vou vir aqui, ó, nos times. E vou criar dois times. Time 1 e time 2. O primeiro time, eu vou chamar de... Vamos dar os nomes certinho, né? Rename Team Blue. E o segundo time, Rename Team Red. Team Red. Aí eu vou fazer o seguinte, vou abrir o painel de propriedades e eu também vou ajustar eles, tá? Seguinte, Team Blue. Aqui. Team Blue. Eu vou mexer então aqui, ó, na cor dele. Eu vou deixar a mesma cor do spawn. Então ele vai ficar o Team Blue, Really Blue. E o Team Red, Really Bright Red, né? Bright Red. Era isso? Bright Red e Bright Red. Ok, legal. Vamos para o script. Se eu criei lá, também vou registrar aqui no script. Como eu vou usar o time, também vou pegar esse serviço. Eu vou separar aqui bonitinho, ó. Então, os teams, ele é igual ao meu game, get service, teams. E também vou precisar do serviço dos players. Então, players é igual ao game, get service, players. Ok. E vou colocar nas variáveis também os dois times que a gente acabou de criar. Então, eu tenho team blue, ele é igual ao meu teams, que eu acabei de criar a variável lá, e vou procurar pelo filho chamado team blue. Aí a mesma coisa,
eu vou fazer com o red. Team red é igual a teams, dois pontos, e vou procurar pelo filho chamado team red. Ok, legal. Agora, quando os players entrarem, nós vamos fazer o sorteio, então, de que time que ele vai entrar, tá? Quando eu dou play aqui, ó, eu já tenho aqui, ele já me sorteou pro Team Blue. Só que eu vou mudar, tá bom? Eu vou fazer o sorteio para que ele divida certinho. Então, como é que eu vou fazer isso? Vamos pro script. E quando os players, então eu vou pegar players.playerAdd. Quando cada player for adicionado, eu vou conectar uma função. Essa função eu vou colocar aqui dentro. Eu vou verificar quantos players tem no time. Vamos supor, tá bom? A gente não sabe em que momento que está no jogo. Então pode ser que o jogo já esteja rolando. Então eu vou criar uma variável chamada numberBlue para eu contar quantos players tem no Blue. Eu sei que agora não tem nenhum, né? Mas vai ter. Então eu vou pegar então e fazer uma contagem. Eu faço o seguinte, eu ponho o hashtag TeamBlue, que é o nosso time Blue, só que eu vou contar quantos players tem lá. Então eu uso uma função do Roblox pronta chamada getPlayers. A mesma coisa eu faço com o Red. E vou dizer que Team Red, vou buscar e pegar então os players. Se eu não tivesse essa hashtag, ele me daria os nomes. Se eu coloco a hashtag, ele me dá um número. Então ele vai dizer quantos tem, tá bom? Vou fazer então uma condição. Então eu vou perguntar se o numberBlue ele for menor ou igual ao numberAdd, eu jogo ele, então, o time dele, desse player, aqui dentro dessa funçãozinha, ele tem que ter um player aqui. E aí ele vai fazer o seguinte, ele vai pegar este player, que acabou de entrar no jogo, e dizer que o time dele é igual ao Team Blue. Se não for menor ou igual, então aí o player.team é igual ao Team Red. Pronto. Com isso eu faço um sorteio, tá bom? Então se for igual, ele vai pro blue, se for diferente, ele vai pro vermelho, tá bom? Beleza. Vou fazer o seguinte, aqui dentro ainda, eu vou criar então uma funçãozinha para pegar o caractere sendo adicionado. Então dentro do player tem um caractere. Então lá dentro do player eu vou pegar o caractere dele, verificar se ele for adicionado. Se ele for adicionado, também vou criar uma funçãozinha. Essa função, diferente da outra, tem um caractere como parâmetro. E aí eu vou fazer o seguinte. Vou pegar então a parte principal do player, que é o humanoid root part, que ele está dentro do caractere. Vou procurar por ele, chamado humanoid root part, e vou fazer o seguinte. Se ele encontrou, então, deixa eu fechar esse painel de propriedades aqui para ficar mais fácil. E aí eu vou perguntar o seguinte: se a gente fez o sorteio ali em cima, as condições para que time que o player vai. Se o player.team ele for igual ao Team Blue, então eu vou dizer que o humanoid root part dele .cframe, ou seja, a posição dele dentro do jogo, é igual ao workspace.spawnBlue.cframe. Para ele não cair, para ele não ficar bem dentro do spawn e o spawn pode voar, eu vou fazer o seguinte, eu vou multiplicar um pouquinho por cframe new e vou deixar 0, 1 e 0. Eu vou levar ele a 1 estude para cima, tá bom? Uma medidinha para cima. Beleza. Agora, se ele não for do Team Blue, ele vai ser do Team Red. Só tem dois times. Então, eu vou fazer o seguinte. Vou pegar, então, o humanoid cframe e dizer que ele... cframe e dizer, então, que ele está no workspace.spawnRed.cframe. Mesma coisa. Multiplica cframe.new
E eu vou fazer 0, 1 e 0, beleza? Mesma coisa. Feito isso, então, quando a gente carregar, ó, eu entrei no Team Red e eu tenho lá o outro. Pra você testar, eu não vou testar aqui, tá? Sabe por quê? Porque o computador não aguenta. Ele não aguenta o vídeo, 2 Roblox abertos que eu tô com, que eu já fiz como referência, mais esse, e testar o server. Infelizmente, por enquanto eu não tenho um computador melhor, meu computador não aguenta, tá? Mas você pode vir aqui em teste. Ó, eu vou dar um stop. Você pode vir aqui, ó, e testar, tá vendo? Se você clicar aqui, ó, nesse start, ele vai startar com 2 players. Se você quiser mais players, você testa com mais players. Lembrando que ele pode travar. Por que que ele pode travar? Porque ele vai abrir como se fosse 8 Roblox Studio, tá bom? Então fica muito pesado, tá? Mas você pode testar com 2 tranquilamente. Eu só não vou testar aqui porque realmente não dá, tá? Então vamos lá. Agora nós vamos gerar as flags. Elas não estão no jogo e nós precisamos dela. Vou criar uma função aqui, ó, chamada generate flag. Essa função ela vai criar vai pegar uma flag aqui do Replicate Store, jogar numa pastinha e colocar no Workspace. Então vamos lá. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou fazer uma perguntinha primeiro. Vou perguntar se no Workspace ele tem uma pastinha chamada Flags. Se ele tiver, eu vou destruir. Nós vamos entender no decorrer do jogo por quê, tá bom? Se ele tiver, eu vou destruir. Vou dar um destroy. Beleza. Joia. Se ele não tiver, ele continua rodando. Vou criar uma pasta. Se ele não tiver, eu vou criar uma pasta. Então, eu vou dizer que a minha folder flags, ela é igual a uma instância.new. Eu vou criar ela, mesma coisa que eu viesse aqui no Workspace e clicasse no maisinho, tá? E eu vou criar uma folder. Vou dar um nome para essa folder. Então, essa folder flags.name, ela é igual a flags. Então, o nomezinho da pasta é flags. Beleza? E onde ela vai aparecer, folder flags.parent é igual ao workspace. É game.workspace. Beleza? Vamos testar. Bom, tá dividindo em times. Ainda não trouxe, mas na pasta ainda não tem pasta. Vamos ver por quê. Pera aí. Script. Ah, tá. Olha só, é um erro muito comum. Se eu crio a função generate, eu preciso chamá-la. Se eu não chamo, não executa. Então eu vou chamar generate flag simplesmente assim. E aí ele vai criar a pasta. Criou a pastinha. O que eu vou fazer? Eu vou fazer uma cópia dessas flags que a gente já colocou aqui no Replicate Storage e levar para lá. Como que eu faço? Então, eu vou dizer então que a minha red flag, ela é igual a red flag que eu já tenho lá, a red flag que nós já temos, só que eu vou fazer uma cópia. É importante que se faça uma cópia, porque a gente vai apagar, tá bom? Senão o jogo finaliza se a gente apagar sem ter cópia, tá bom? Blue flag, 2 pontos, clone também. E eu preciso trazer, então, para o Workspace. Então, eu vou dizer assim, ó, que o red flag.parent dele é igual ao workspace.flags. Eu vou deixar ele ali, ó. Eu vou dizer que ele está no game.workspace.flags, que a gente acabou de criar. E o blue flag é a mesma coisa. Ok, tá? Então com isso a gente traz ele para o jogo. E aí eu vou fazer o seguinte, eu vou determinar o lugar que eles vão aparecer, tá? Vamos dar um play só para ver se ela tá aparecendo. Aqui, ó, apareceu aqui e apareceu lá, certo? Ok.
a gente pode fazer com que ela apareça em lugares aleatórios. Então vamos lá. Então eu vou dizer então que o red flag ponto, dois pontos, red flag que a gente acabou de criar, que é esse aqui, ó. Peraí que eu fiz uma caca aqui. Peraí. Só corrigindo aqui, ó, eu vou deixar aqui com a letrinha minúscula, que é a cópia, senão eu tô trazendo o clone, tá bom? E aqui a mesma coisa. Pronto. Para não confundir, a gente pode até colocar clone, mas tudo bem, vou deixar assim. Vamos deixar então as flags com as posições aleatórias. Para isso, eu vou criar uma faixa de posições que elas podem aparecer, tá bom? Vamos lá. Vou criar 3 variáveis. Eu vou criar a random_x, que ela é um math.random, ela vai do intervalo de menos 50 a 50. Então ele vai sortear um número de menos 50 a 50. E vou deixar math.random de menos 50 a 50. Mas e o y? O y, ele se refere à altura. Então, se eu mexer na altura, o que vai acontecer? Ele não vai alcançar, tá? Então, eu não vou deixar a altura randômica. Então, bora lá. O que a gente vai fazer? Vou pegar, então, red flag, o minúsculo mesmo, e vou fazer o seguinte. Vou setar a primary partition frame, a posição principal dele. Como ele é um model, e lembra que a gente colocou lá ele como primary, uma parte transparente? Então eu vou setar essa parte e vou dizer que ele vai estar numa posição. Vou fazer um cálculo, eu vou multiplicar pela posição, eu vou somar pela posição da base referente a flag vermelha. Então eu vou colocar assim, ó, vector3.new. E aí eu vou colocar o random_x, o y eu vou manter e o z eu vou colocar também o sorteio. Se quiser colocar valores diferentes, você pode colocar, tá bom? E o blue flag vai ser exatamente a mesma coisa. Eu vou setar também o primary part, vou pegar o blue base e vou pegar o C-frame, vou somar com o vector3.new e vou colocar então essas posições aleatórias no x, no y eu deixo 1 e no z eu vou deixar random z, beleza? Joia! Vamos ver então se está funcionando. Olha lá, ele apareceu naquela posição e ele apareceu ali. Se eu der mais uma vez um play, ele apareceu ali. Se eu quiser uma variação dessas posições, vamos testar? 50 eu acho que está muito pertinho, então eu posso deixar, por exemplo, menos 250 até 250 e menos 250 a 250. Ele vai fazer um sorteio, então. Olha lá, a gente nem vê, ó, tá vendo? Vai ter que buscar pelo mapa. Eu vou deixar 50 para a gente poder testar, tá bom? Ok, legal, legal. Beleza. Bom, quando a gente encostar nesta flag, nas duas, vai ter que acontecer alguma coisa. Nós vamos simular que ele está carregando a flag. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou dizer, ó, que quando eu encostar naquela partezinha transparente que a gente criou da flag, quando eu encostar, eu vou fazer alguma coisa. Eu vou conectar então uma função e essa função vai fazer alguma coisa. Beleza? E eu vou fazer o seguinte, eu vou criar um debounce aqui. Então eu vou chamar o seguinte, ó, pra que debounce? Pra não ficar toda hora encostando. Então eu vou fazer o seguinte, vou dizer assim, ó, vou criar uma variável aqui chamada red flag debounce e ela é igual a false. Beleza, eu vou printar aqui, ó, que eu encostei pra gente poder testar. Eu encostei na flag. Legal. Vou fazer o seguinte também. Vou fazer uma perguntinha. Se o parent, quando eu encosto, vamos voltar aqui só para explicar. Olha só, isso aqui é um touch, esse é um evento touch. Esse evento touch, ele tem sempre um parâmetro aqui dentro chamado hit. Esse hit é quem está encostando. Mas se ele está no chão, pode ser o chão. Então eu preciso verificar quem está encostando. Então olha o que eu vou fazer. Vou fazer uma pergunta. Se o hit.parent ele for do tipo humanoide,
Ou seja, não é chão, não é uma base, não é um objeto qualquer. Ele é um humanoide, ele tem vida, ele é um humanoide. Eu vou fazer algo. Beleza? Joia. E aí, se ele é um humanoide, eu vou descobrir quem que é o caractere dele. Para eu pegar o caractere, simplesmente eu vou dizer o seguinte, ó. Eu vou dizer que o caractere é o hit.parent. Eu preciso pegar o player para eu descobrir quem que é, qual que é o time que esse player está. Então eu vou pegar o players, get players, e eu vou procurar no serviço dos players quem tem este caractere. E ele vai me dar o nomezinho, vai guardar na variável o nomezinho do player. Beleza? Joia. E aí eu vou verificar o seguinte, ó. Eu pegando o nome do player, eu vou perguntar se este player.team, se o time do player, se o time que ele foi sorteado, que a gente encontrou aqui embaixo, aqui, ó, se este player aqui, se ele é do time que ele pode pegar a bandeira. Ou seja, se ele tá encostando na bandeira vermelha, quem vai pegar é o time azul, tá bom? Ok, vou fazer o seguinte, ó. Eu vou perguntar se o time dele é diferente. Esse símbolo significa diferente. Se ele é diferente do Team Red, ok? Se ele for do time Red, não pode, não vale, tá bom? E esse debounce, ele tá falso. Então eu vou perguntar se o Red Flag debounce, ele não existe, ele not, tá bom? Beleza. E aí, se ele for, eu vou fazer o seguinte. Eu vou transformar esse Red Flag debounce em true, para isso não ficar se repetindo. Beleza? Joia. Eu vou esperar 2 segundinhos. Eu vou esperar 2 segundos e vou fazer alguma coisa. O que eu vou fazer? Eu vou desligar esse debounce por enquanto, tá bom? Vou voltar o debounce para false. Então, eu vou dizer que o Red Flag debounce, ele é igual a false. Beleza? Joia. E aí, o que eu preciso fazer aqui, ó, nesse espação aqui, ó? Eu preciso carregar a bandeira. Que bandeira nós vamos fazer agora, beleza? Vamos testar então até agora se eu estou encostando. Neste momento nada vai acontecer. A única coisa que vai aparecer é o carregar bandeira e encostei na bandeira, tá bom? Joia. Mas é o seguinte, a Red Flag tá pronta. Nós vamos só acertar aqui a bandeirinha. A única coisa que eu vou fazer é agora para Blue Flag. Então nós vamos fazer a mesma coisa aqui dentro, ó. Mesma coisa que a gente fez. Ó, eu fechei um pouquinho o código, ó. A mesma coisa que a gente fez pro Red Flag, agora nós vamos fazer para Blue Flag. Então, quando eu encostar naquela partezinha que tem lá dentro dela, eu vou conectar a uma funçãozinha chamada touch, que conecta a uma outra função que eu vou criar agora. Ela tem um hit lá dentro como parâmetro, beleza? Joia. Aí eu vou fazer o seguinte, vou fazer uma perguntinha. Se esse hit.parent ele for do tipo humanoide, eu faço algo. Ok. Vou então pegar também, fazer igualzinho, o caractere é igual ao hit.parent. Vou pegar, descobrir então quem é o player. O player, ele é do serviço dos players. Eu vou pegar o player from caractere e vou pegar este caractere. Vou fazer uma perguntinha, aqui vai ser o contrário de lá, tá bom? Vai ser exatamente ao contrário de lá. Se o player.team ele for diferente de Blue, de Team Blue, né? Que é o nome que a gente deu. Team Blue. Também precisamos colocar aqui o debounce. Vamos lá, debounce aqui também. Então, eu vou criar uma variável chamada Blue Flag debounce e vou deixar false. Beleza. Então, se o player team for diferente de Team Blue e not o Blue Flag debounce, eu vou fazer algo. Beleza? Primeira coisa, transforma então o Blue Flag debounce em true.
Eu ligo ele para não poder ficar executando várias coisas. Eu vou printar aqui que eu preciso entregar a bandeira pro player que encostou. Ok. Beleza. Vou esperar um tempinho. E desligar o debounce. E vou pegar então o debounce. Eu vou dar 2 segundos. E vou também desligar o debounce. Blue flag debounce igual a false. Firmezinha, joia. Vamos verificar então agora se ele tá encostando e se tá encostando na bandeirinha certa, tá bom? Ele não pode fazer nada se eu encostar na bandeira errada. Então, a bandeira vermelha é do meu time, eu não vou encostar. E eu vou encostar então na bandeirinha azul. Pronto, entregar a bandeira pro player, beleza? Joia. Então vamos lá, vamos entregar a bandeira pro player. Vou fazer o seguinte, vou criar uma funçãozinha aqui em cima, precisa ser aqui em cima, ó. Em cima do generate flag aqui, eu vou criar uma função que chama range flag. Vai lá, vai segurar a bandeira, beleza? Joia. Eu vou precisar de algumas informações. Primeiro, quem que é o player que eu vou entregar a bandeira? E segundo, qual que é a bandeira? Tá? Beleza. Posso até printar aqui assim, ó. Pra gente poder testar. Vou dizer assim, ó. O player.name. Vou concatenar com um texto aqui e vou dizer, está carregando a bandeira. Joia? Joia. Essa flag que eu vou receber aqui, ó, eu vou fazer simplesmente destruí-la. Vou dar um destroy. Eu vou sumir com ela, eu vou simular. Olha o que eu vou fazer. Eu vou criar uma variável aqui vazia chamada flag2. Que nós vamos decidir quem que a gente vai colocar dentro dessa variável. Para isso, o que a gente vai fazer? Eu vou simular uma bandeira. Para ficar mais fácil, ao invés dele carregar esta bandeirinha que a gente pegou agora, eu vou pegar uma bandeirinha pronta nos models que já carrega na mãozinha, tá bom? Então vamos lá, vou vir aqui nos tools. Vou pegar essa bandeirinha aqui, ó. Vou pegar esta aqui mesmo, ó. Vamos ver se ela tá funcionando. Diz que tem scripts, ok. Ele já vai me trazer a bandeira pra cá, ó. Vamos testar, ó. Quer ver? Vou dar play. Já traz aqui pro Starter Pack. Só que não é isso que a gente quer agora. Ó, ela já tá aqui. Se eu apertar aqui, ó, o 1, eu já tenho uma bandeira, tá? Vamos acertar as cores dessa bandeira. Vamos ajustar essa bandeirinha, tá? Ela já tá aqui. Beleza, bora lá. Vou pegar essa bandeirinha aqui, ó, que ela está como color. Vou trazer ela para cá e vou colorir esta bandeira. Quando eu trago ela aqui pro workspace, ó, ela já tá aqui a bandeira, tá? Vamos acertar a corzinha dela aqui, ó. O que eu vou fazer? Vamos lá, vamos acertar a corzinha dela aqui, ó. Eu vou abrir aqui, ó, o painel de propriedades. No painel de propriedades, eu vou procurar, então, pelas coresinhas, ó. Eu vou abrir aqui primeiro. Eu tenho aqui, ó. Ver se consegue pegar. Consigo, ó. Aqui, este amarelinho. E esta parte aqui, essa parte estranha aqui, cinza. Vou deixar, então, por exemplo, vermelha. Beleza? Beleza. O que eu vou fazer, então, com essa bandeirinha? Vou dar um nominho para ela. Rename. E vou chamar ela de Red Flag, né? Tudo é Red Flag, Blue Flag. Vamos lá, peraí. Bom, vamos dar um nominho para ela assim, ó. Rename. Vou chamar de Red Flag 2. Desse jeito, beleza? Levo ela aqui de volta pro Starter Pack, ó. Só pra gente testar, pra ver se ela tá vermelha, coisa e tal. Já aparece até o nominho que eu dei aqui, ó. E se eu apertar 1, pronto, eu tenho uma bandeira vermelhinha. Vou fazer a mesma coisa agora para ter a azul. Já tenho a red flag aqui. Vou dar um duplicate aqui, ó.
e vou chamar essa outra de, adivinha, Blue Flag Tool. Blue Flag Tool, beleza? Joia. Vamos, mesma coisa, vou acertar a cor dela aqui, ó, onde tá red, vou deixar blue. Ops, aqui, deixe azul. Pronto. Legal, temos duas bandeirinhas. Só que eu só vou entregar esta bandeirinha quando ele encostar na flag do inimigo. Então, o que eu vou fazer? Vou pegar essas duas bandeirinhas, a red e a blue, o tool aqui, e vou trazer também juntinho com o Replicate Storage, onde a gente já tinha as outras duas blue flags que estão fincadas no chão, tá? Legal. Beleza, nós vamos entregar para o player, nós vamos criar um script que traga essa blue flag aqui para o starter pack, quando tiver que trazer, e o red flag, mesma coisa, tá bom? Vamos lá, continuando. Beleza. Aí eu vou fazer uma perguntinha, vou fazer o seguinte, ó. Se esse nome dessa flagzinha aqui que vai vir por parâmetro tiver como nome, ela for igual a blue flag, então eu vou fazer algo. O que eu vou fazer? Eu vou pegar essa variável que a gente deixou vazia, flag tool, e vou dizer então que ela vai ser uma blue flag tool. Eu vou procurar então, ó. Ah, mas antes disso, olha o que eu tenho que fazer. Eu tenho que vir aqui no Replicate Storage, ó. E também vou pegar as duas blue flag tool. Ela tá lá no Replicate Storage. E ela é a blue flag tool. Mesma coisa eu vou fazer com red flag tool. Tá até chato, red flag tool. Red flag tool igual a replicate storage.red flag tool. Beleza? Joia. Bom, então, se o nome da bandeirinha que eu peguei aqui for blue flag, eu vou pegar a blue flag tool. Vou fazer uma cópia dela, porque depois a gente vai jogar lá fora, tá bom? E aí eu vou pegar o player e vou fazer o seguinte. Eu vou setar um atributo no player, vou colocar um atributo nele. E o que é esse player attribute? Eu vou mostrar antes, tá bom? Seguinte, vou dar um play. Olha só, tá legal, tá bacana. Você tá fazendo um jogo completaço de Capture the Flag. Fala que não vale um like, fala que não vale você se inscrever no canal, caso você ainda não seja inscrito. Poxa, vai lá, ó, curte esse vídeo, se inscreve no canal. Firmezinha, você me ajuda e eu te ajudo, certo? Olha só, seguintão, o que é atributo? Eu vou clicar aqui, ó, no player. Tem os players que teriam todos no jogo, tá? Vou procurar por mim, Nandinha TNL, e vou fazer o seguinte, ó. Vou arrastar aqui nos propriedades, deixa eu ver se tá mostrando aqui, ó, tá. Vou arrastar aqui nas propriedades, vou fazer o seguinte, ó. Eu tenho aqui atributos, e eu vou, como se eu estivesse clicando no maisinho, eu vou criar um atributo. Eu vou deixar uma marquinha nela, dizer que ela está carregando a flag, tá bom? Joia! Continuando, então. Bora lá. E aí eu vou fazer o seguinte. Se esse flag tool, ele existe, fiz um clone, coloquei dentro da variável e vamos continuar. Vou setar então o atributo, dizer que ele tem uma flag. Então eu vou pegar o player, set attribute. Posso até colocar aqui assim, ó, quer ver? Que ele vai me ajudar e ele vai sugerir coisas. Se eu falar que esse parâmetro ele é do tipo players, e aí eu posso escrever aqui, ó, player set attribute, ele já faz, e aí eu vou dizer assim, ó, has flag, ele tem uma flag, tá bom? E aí eu vou dizer o seguinte, ó, vou dizer true, vou deixar true, tá bom? Beleza. E eu vou pegar também, para garantir, eu vou dizer o seguinte, ó, o player, ele tem como um atributo, além dele ter uma flag, qual que é a flag que ele tem? E vou escrever, então, um atributo para ele, chamado color flag.
E vou dizer que ele é blue, tá bom? Desse jeito, tá? Isso só vai acontecer quando eu encostar na flag, tá bom? E aí a gente tem que chamar esta função aqui, ó, hand flag. O que eu vou fazer com esse hand flag? Quando o player, se a gente verificar aqui que ele não tem o time do mesmo time, tal, coisa e tal, eu vou chamar aqui, eu vou chamar a funçãozinha hand flag e vou passar quem é o player, que a gente já pegou ali em cima, e que é um red flag, com a letrinha minúscula, tá bom? A mesma coisa eu faço aqui, ó. Eu vou entregar para o player, então eu vou chamar a função hand flag, passando quem é o player que eu vou entregar a bandeira e que é uma blue flag, minúscula assim, tá bom? Joia. Voltando então aqui na hand flag, vamos continuar aqui. Aqui tá beleza. O que eu vou fazer aqui? Vou fazer o seguinte. Se for blue, eu entrego a blue. Se não, eu entrego quem? A red. Então, eu vou fazer o seguinte. Então, se ele não é azul, ele com certeza ele é red. Então, eu vou fazer uma cópia também da red clone aqui, vermelhinha. E vou fazer o seguinte. Vou fazer a mesma coisa. Vou setar um atributo para o player chamado has flag. Tem que ser igualzinho, tá? Você pode até copiar, ó. Vamos copiar para não dar bug, tá bom? E a cor aqui, só que a gente vai trocar, ó. Vou deixar aqui red. Beleza? Joia! Feito isso, o que eu vou fazer? Eu vou pegar a flagzinha que a gente criou, que carrega na mãozinha, e colocar no Starter Pack do player. Então, eu vou pegar o flag2.parent e vou dizer que ele é igual ao player.back. Back é o localzinho dele, ó. Backpack. É um apelido para esse espaçozinho. Beleza? Joia. E aí eu vou fazer o seguinte, se eu deixar só assim, eu vou ter que apertar o 1 para ele carregar a bandeirinha, mas eu não quero que faça isso. Então o que eu vou fazer? Eu vou pegar também o humanoide e vou dizer que ele é o player ponto caractere e aí vou verificar também se eu não encontrar, eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar o player caractere, vou esperar pelo filho. Vou fazer assim. Eu vou pegar o player caractere e eu vou pegar o player.caractere e vou procurar pelo filho find first shield e vou procurar pelo humanoide. Encontrando o humanoide, se o humanoide existir, se não deu nenhum bug, se ele não saiu do jogo, eu vou pegar o humanoide e vou equipar ele. Eu vou usar assim, ó, equip to flag to e vou mandar ele equipar, beleza? Joia. Feito isso, eu espero um tempinho aqui, ó, wait e encerro a função. Vamos testar para ver se está funcionando? Então, eu estou no time vermelho. Vou vir aqui, ó. Peguei a bandeira e não equipou, né? Por quê? Vamos ver se deu algum erro aqui. Nem veio pra cá. Tá, backpack não é um válido member. Será que eu escrevi o nome errado? Eu escrevi com a letra maiúscula. Vamos corrigir? Aqui, backpack. Pronto. É vício. Vamos lá. Pronto. Preciso encostar na bandeirinha do inimigo. Vou lá na bandeirinha do inimigo. Não é a vermelha, é a azul. Vou encostar na bandeira. E peguei a bandeira. Qual que é a ideia agora? Ele tá dando um errinho aqui, ó, mas não é do jogo, tá? É do próprio modelo, então você pode ignorar, tá bom? Desse modelo, desse flag aqui, ó. Então, vamos lá.
e eu vou ter que entregar aqui na base. E aí eu vou resetar, vou marcar ponto para o outro time, etc. Tá bom? Aqui tá funcionando, tá? Uma outra coisinha que a gente vai fazer para garantir que esse set attribute funcione é já gerar para ele, logo que o player entra no jogo, um atributo desse para ele. Como é que a gente vai fazer isso? A gente criou aqui, ó, uma funçãozinha que executa alguma coisa para todo mundo. Então, eu vou fazer isso, vou criar uma funçãozinha aqui, ó. Cada vez que o player entrar, eu vou setar um atributo desse igualzinho esse para ele, tá bom? Então, eu vou fazer o seguinte. Logo que o player entra, eu vou fazer o seguinte aqui, ó. Eu vou chamar uma funçãozinha aqui, ó. Pode ser em qualquer lugar, mas eu vou chamar uma função que chama add attribute player. E vou passar esse player que a gente já tem na funçãozinha aqui, este player aqui, tá bom? Tá dando vermelhinho porque a gente precisa criar a função. Então, eu vou criar a função local function, mesmo nome, add, posso até copiar, não precisa escrever de novo, assim. Eu vou criar a função aqui, add, e beleza. O que eu vou fazer? Então, se ele não tiver, eu vou verificar se o player que eu estou chamando, se ele tem um attribute chamado has, tem que ser escrito assim, tá? Flag, beleza? Eu deixo aqui na descrição os scripts da aula, mas eu vou lembrar o seguinte, se você só ir lá no site, copiar os scripts, não vai funcionar, porque tem várias coisas que a gente está colocando que não são scripts e que não tá lá no site. Então tem que acompanhar tudinho até o final, beleza? Beleza, agora eu vou fazer o seguinte, player, dois pontos, se ele não tem o atributo, nós vamos colocar. Então, eu vou setar o atributo nele chamado hasFlag, vou deixar falso. E o color flag eu vou deixar new. New significa vazio, tá bom? Bom, aqui tá certinho. Já colocamos, então estamos entregando as bandeirinhas pro respectivo jogador quando ele pegar a bandeirinha. A única coisa que a gente precisa testar, né, é se ele tá carregando a bandeira. Vamos ver isso aqui também, peraí. Deixa eu testar aqui se tá funcionando esse, né? Era aqui que tava, deixa eu ver. Vamos lá, então, na bandeirinha. Encostei, tô carregando, funcionando, tá certinho, né? Já tinha conferido. Beleza. Vamos então fazer o seguinte. Quando a gente encostar nas bases, quais são as bases? Essa brancona que eu deixei aqui, ó, certo? Então tem a red base e a blue base. Quando a gente encostar nessas bases, nós vamos então devolver a flag pro time e vamos marcar um ponto, tá? Vamos fazer isso então agora. Para isso, eu vou criar uma tabelinha aqui, ó, para a gente marcar pontos. Vou fazer o seguinte, ó. Eu vou criar uma tabela aqui chamada points, beleza? E aí, essa tabelinha points, eu vou colocar pontos para o red, vou começar com 0, e vou deixar pontos para o blue, e vou deixar 0, beleza? Os dois com os pontos 0. Quando eu encostar na base, eu vou verificar se eu estou portando a bandeira, se eu sou do time certo. Vamos verificar tudo isso. Então, vamos lá. Vamos fazer, então, a função que detecta quando eu encosto nas bases. Vamos lá. Vou fazer o seguinte. Setor, blá, 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 blá. Vou chegar aqui, ó. Vou fazer o seguinte. Quando eu encostar na blue base, ponto, touch. Quando eu encostar, eu vou fazer alguma coisa. Olha quantas vezes a gente repetiu a mesma coisa, né? Touch, 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 touch. É mais da criatividade, olha só. Hit. Então, quando eu encostar, eu vou fazer tudo igual. Se o hit.parent, ele for do tipo humanoide, eu vou fazer algo. Beleza? Vou pegar o caractere igualzinho nós fizemos lá. Local, caractere,
ele é igual ao hit.parent e o player, ele é igual ao players, dois pontos, get player from caractere e vou pegar o caractere. Pronto, descobri o player, tá? Bom, vou verificar qual que é o time do player. Se o player.team ele for igual a team blue, então eu vou fazer algo. Beleza, então se ele for igual ao team blue, eu vou verificar se ele tem a bandeira. E como que eu vou fazer isso? Conforme o atributozinho que a gente colocou aqui, ó. Lembra que a gente colocou um atributo no player, uma marquinha no player? Então nós vamos verificar esta marquinha, tá? Como é que eu vou fazer isso? Eu vou fazer o seguinte, eu vou perguntar, fazer uma perguntinha se o player tem o atributo. Vou pegar o get attribute, se ele tem um atributo hasFlag. E também vou fechar isso aqui que vai ficar comprido, ó. E também se o player ele tem o atributo colorFlag. Se ele tiver o colorFlag, ó, seria o blue base, tá? Se ele for do time azul. Isso, se ele for do time azul, então ele pega a bandeira e volta para a bandeira do time dele. Se ele tiver o atributo hasFlag e o colorFlag dele for exatamente igual à palavra red, igual nós gravamos lá em cima, eu vou fazer algo. Então, eu faço algo. Eu vou printar aqui que eu vou entregar a bandeira vermelha na blue base. Ok? Joia. E aí, eu entregando, o que eu vou fazer? Eu vou apagar lá no player os atributos dele, chamado hasFlag. Vou deixar false, porque ele está entregando a bandeira. Vou colocar o player também, o atributo colorFlag, tem que ser escrito igual. colorFlag, eu vou deixar vazio de novo, new. Ok? Joia. E aí, se ele fez isso e deu certo, eu vou marcar os pontos. Vou pegar points.blue e vou marcar os pontos, então, para o time azul. Então, eu vou dizer que o points é igual a mais igual a 1. Beleza? Ou eu posso escrever assim também, ó. Points.blue é igual a points.blue mais 1. Tanto faz, tá bom? Legal, vou deixar do jeito que tá ali em cima mesmo. Beleza. Joia. Bom, aí eu vou ter que fazer o seguinte. Eu vou ter que gerar de novo a bandeirinha que a gente já havia feito, ok? Vou gerar de novo a bandeira, vou fazer um sorteio e ela vai de novo aparecer. Tô chamando a função que a gente já fez. Olha como é legal a gente usar a função. Eu não preciso escrever tudo isso de novo. Ele vai gerar de novo a função para mim, tá? Preciso também, depois que isso acontecer, nós vamos fazer já. Vou restartar o game. Vou avisar. Vou criar uma função para mostrar na tela os pontos. Vou deixar aqui, ó, mostrar na tela os pontos. Pra gente não esquecer. Beleza? Beleza. Vou minimizar esse aqui, ó, e vou copiar todo esse código aqui, ó. Vou dar Ctrl C, Ctrl V aqui. E vou fazer o seguinte, a mesma coisa, só que um pouquinho diferente, ao contrário, pro Red Base. Red Base. Beleza? Tem a letra maiúscula. Se aqui ela é maiúscula, aqui é maiúscula. Pronto. Red Base. Red Base. Beleza, vamos fazer só algumas modificações no Red Base. No Red Base, nós vamos fazer o seguinte. Eu vou verificar aqui, ó, se a bandeira é blue. É o contrário. Para quem manja de programação, é até legal dar uma simplificada nesse código, tá bom? É que eu prefiro assim porque eu consigo explicar melhor para vocês, tá bom? Beleza. Outra coisa que a gente precisa fazer também é remover a tool do player, né? Nós vamos fazer isso também. Eu vou deixar aqui marcadinho que a gente precisa remover a tool da mãozinha do player. E vou marcar os pontos, então, ao invés de ser points blue, vai ser
points, red. Ok, já tô marcando pontos, tá? Eu posso até printar aqui, ó, a minha tabelinha points. E vou printar também aqui, ó, a minha tabelinha points. Bom, precisamos só acertar aqui, né? Ó, aqui ele é blue, aqui ele tem que ser red, tá? Então, team, temos que acertar aqui em red. E aí sim a gente testa. Testando, bora lá. Então, eu tô de novo no time vermelho. Tô sempre no time vermelho porque é a lógica que a gente criou. Se o time for dependendo da quantidade, então como não tem ninguém, então sempre vai ficar no vermelho. Vou pegar a bandeira azul e vou voltar para minha base. Ok. Aqui vai acontecer o seguinte. Nada. Aqui. Eu encostei na flag, eu entreguei a bandeira, marcou meus pontos aqui, ó. Tá vendo, ó? Blue e apareceu aqui também os pontos para o red, tá? E a bandeira também, olha lá, ó, apareceu, certo? Ela havia sumido, né? Vamos testar de novo? Eu vou lá na bandeira azul, deixa eu ver o que acontece lá, ó, desse jeito, vamos lá. Vou voltar lá no azul. Ela some, agora eu tô com duas bandeiras, não é isso que vai acontecer, mas tudo bem, tá funcionando, ele tá gerando a bandeira de novo. Na hora que eu chegar aqui, ó, ele vai simplesmente gerar novamente a bandeirinha azulzinha lá, ó. Tá vendo lá atrás, ó? Certo? Então vamos continuar. Lembrando que esse errinho aqui, ó, é da própria flag, tá? Então precisa vir aqui, é do próprio modelo que a gente pegou. Então, ele tá na blue flag, né? Ele tem aqui o flag script. Tá dando um errinho, eu vou comentar essa linha aqui dele aqui, ó, 61. 66. Então eu vou fazer assim, ó, já que tá com erro. E a linha 20 também tá com erro. Acho que se pá, gente, deixa eu ver se acontece isso aqui, ó. Vamos testar mais uma vez pra ver se some esse mundaréu de erro aí. Eu acho que não tem necessidade desse script. Vamos lá tentar pegar de novo a bandeira. Ok, tá bom? Eu apaguei e posso fazer a mesma coisa na bandeira vermelha. Você faz a mesma coisa na bandeirinha vermelhinha também. E ele só fica com esses alertas aqui, mas isso aqui não é erro, tá? Então eu fiz na red, vou fazer nessa aqui. Ok. E nessa aqui. Pode apagar também. Ok, fechou, fechou. Joia. Bom, o que eu preciso fazer? Eu preciso remover agora do player a bandeirinha que está na mão, tá bom? Vamos fazer isso agora. Que eu coloquei aqui, né? Precisa remover a tool, né? Então vamos lá e mostrar os pontos na tela e restartar o jogo. Ou seja, preciso levar o player de novo para a base dele, tá? Então vamos lá, minto. Vou criar aqui, ó, em cima do red base e do blue base, eu vou criar uma outra função aqui, ó, chamada remove tool. E ela vai ter um player e um color. Posso deixar aqui o player para facilitar. Ele vai ser do tipo player, tá bom? Joia. E aí eu vou fazer o seguinte. Vou procurar nas tools do player se ele tem players com a flag, tá bom? Com esta flag. Porque ele pode ter uma arma, ele pode ter alguma outra coisa, senão eu vou remover todas as tools dele. Então eu vou fazer o seguinte, ó. Como é que eu vou fazer isso? Vou usar um loop. E o loop eu vou fazer o seguinte. Para cada tool que eu tiver ali, eu posso ter várias coisas. Eu posso ter armas, eu posso ter várias coisas. Eu vou procurar no player, backpack, e vou procurar tudo que tem lá. Os filhinhos. Beleza. E aí eu vou fazer o seguinte. Vou fazer uma pergunta. Se essa tool, ela for do tipo, vou colocar ES, eu sempre erro isso aqui, ó. ESA, se ela é do tipo tool. E se essa tool, ela tem um atributo
color. Assim, tá bom? E esse atributo color, ele tem que ser exatamente igual ao color que eu tô mandando ali, tá bom? Tiro aqui, ó, no Blue Flag Tool e vou fazer o seguinte. Vou escrever o nome color e vou dar aqui o tag para ele blue. Vou vir aqui no red e vou fazer a mesma coisa. Vou dar o atributo para ela aqui red. Color, e vou também escolher red, ok? Ok. E aí eu vou fazer o seguinte, vou continuar. Se ele tiver o atributo, nós vamos destruir esta tool. Então eu vou pegar tool, destroy, como true. Só que é o seguinte, ele pode não encontrar, e aí pode estar no caractere. E aí eu vou fazer o seguinte, eu vou verificar também no caractere caso ela esteja equipada. Então eu vou fazer o seguinte, ó, eu vou procurar o caractere e vou dizer o seguinte, ó, que ele é o player.caractere. Se ele tem um caractere, eu vou fazer algo, vou fazer exatamente a mesma coisa. Então eu vou até copiar isso aqui, ó, tá bom? Vou copiar isso aqui. Também vou destruir, tá? Não. Eu vou copiar tudo isso aqui, ó, ok? O loop for todinho, tá? Ok. Feito isso, se não acontecer nada, eu retorno como falso. Vamos testar então para ver se está funcionando. Bom, tem coisa ainda para fazer. O que eu preciso fazer agora? Eu preciso marcar os pontos. Ah, vamos testar esse aqui e vamos mostrar os pontos, né? Marcar já tá marcando. Bora lá. Peguei a bandeira. Eu devo levar na minha base. Enquanto isso, o inimigo poderia estar lá pegando a bandeira vermelha. Poderia ter um combate aí, sei lá. E funcionou, tá vendo? Removeu, tal, voltou a bandeira pra lá. E a gente pode continuar. E os pontos estão sendo marcados. Agora esses pontos eu vou trazer pra cá. Eu vou colocar na telinha, tá bom? Vamos fazer isso agora? Bora lá. Vou vir então fazer o seguinte, ó. Eu vou criar aqui, ó, no Replicate Storage, eu vou criar um Remote Event. Beleza, ele vai comunicar com a GUI. E aqui em cima eu vou fazer o seguinte. Eu vou vir aqui criar uma variável chamada Remote Event. E eu vou dizer que ela está no Replicate Storage Remote Event, beleza? Joia. Vou fazer o seguinte, toda vez que marcar os pontos, eu vou me comunicar com o servidor, vou mandar um alerta para esse Remote Event que vai entrar em contato com todos os players e aí vai marcar os pontinhos, tá bom? Vamos fazer o seguinte, eu vou criar aqui na Starter GUI com maisinho, vou criar um local script. Aqui ainda na Starter GUI, eu vou criar também uma string GUI. Pronto. No local script, eu vou apagar esse print Hello World e vou colar essas duas linhas que nós copiamos lá do server. Beleza? Joia. Bom, aqui na string GUI, eu vou continuar. Eu vou criar um frame. E eu vou criar, vou voltar aqui, ó, pra gente poder visualizar. Ele cria o quadradinho e a gente pode escolher onde a gente quer que mostre os pontinhos, tá bom? Eu vou criar aqui no cantinho, ó. Desse jeitinho, tá bom? Dentro deste frame, eu vou criar o seguinte, um text label. Esse text label é um texto. Eu vou escrever aqui, ó. Eu vou descer ele aqui do lado direito. Eu vou descer ele aqui do lado direito e vou fazer o seguinte. Onde está escrito label, eu vou escrever azul. Assim, ele muda ali, tá bom? Posso até deixar ele aqui do tamaninho aqui bacaninha, ó. E aí eu vou fazer o seguinte. Eu vou deixar este label com a transparência
assim. E aí eu vou fazer o seguinte, eu vou escolher uma cor para este texto, eu vou deixar vermelho. Lá, eu vou deixar azul, assim. Vou mudar a fonte, vou deixar um pouquinho maiorzinha. E também eu vou escolher uma fonte. Tem poucas fontes aqui no Roblox. Eu vou deixar essa Fridoca aqui só para contrariar. Assim, legal. Este frame, ó, eu posso clicar nele, deixar transparente também. Assim, legal. Joia. E este text label, eu vou também clicar aqui no frame. E eu vou também aqui no frame criar um outro elementozinho, ó. Outro text label. Vou trazer ele aqui um pouquinho para baixo. Vou trazer ele para cá. Ou eu posso deixar do lado. Vamos deixar do lado, vai ficar mais bonitinho, ó. Vou vir aqui no frame. Vou alargar um pouquinho o frame. E este text label eu vou colocar aqui do ladinho, ó. E vou deixar assim. Esse vai ser os pontinhos, tá? Assim. E aí eu vou fazer o seguinte. Mesma coisa. Transparência. A fonte. Ok. A cor eu vou deixar branco. Assim. Eu só vou habilitar aqui, ó, o text stroke transparency. Ele tá 1, eu vou deixar 0, tá vendo? Ó? E vou aumentar um pouquinho a fonte. Assim. Legal. Onde tá escrito label, eu vou deixar 0. Assim. Então, o time azul tem 0 pontos, por enquanto. Vou dar um rename nesse pontinhos e vou escrever blue points. Desse jeito. Beleza? Vou duplicar esses dois, ó, só para facilitar. E vou arrastar eles aqui para baixo, ó. Pronto. Desse jeitinho. Onde está escrito azul aqui embaixo, ó, eu vou trocar. Eu vou escrever vermelho. A cor eu vou deixar vermelha. Posso até arrumar uma corzinha assim que dê para ver melhor, né? Assim, vermelho. Ah, beleza, deixa assim mesmo. Eu vou renomear e escrever red points. Ok. Bom, legal. Então, nós vamos fazer o seguinte, vamos para os scripts, tá? Bom, a gente precisa escrever um script lá no server e escrever um script aqui. Lá no server eu preciso mandar os pontos para cá e aqui eu preciso receber esses pontos. Então, bora lá. Então, vamos lá para os nossos scripts. O que eu vou precisar aqui? Vou precisar o seguinte. Aqui eu vou precisar do seguinte. Eu preciso da string. A string, ela é quem? Ela é o script.parent e dentro do parent eu tenho uma string. É aqui, ó. O script tá aqui. O parent desse script é o starter.gui e dentro dele tem a string. Beleza, peguei a string e eu vou precisar também do bluepoints. O bluepoints, ele é a string.frame.bluepoints. Tá dentro da árvorezinha aqui, tá bom? Ó, dentro da string tem o frame, dentro do frame, bluepoints. Mesma coisa o headpoints. Então, o headpoints, ela é igual a string.frame.headpoints, ok? Beleza. Lá no servidor, eu vou enviar uma informação através desse remote event. Então, vamos fazer isso aqui, tá bom? Seguinte. Vamos lá, então. Então, quando eu receber um evento lá do servidor, ó, ok? Eu vou conectar a uma função. Esta funçãozinha, ela tem aqui dentro, eu posso mandar qualquer informação. E nesse caso, eu vou mandar aquela tabelinha points para cá, para a gente poder exibir lá na nossa GUI. E aí eu vou fazer o seguinte. Headpoints. Propriedadezinha dele, texto. Essa propriedadezinha aqui que a gente pôs 0, ó.
esta propriedadezinha que a gente põe 0 aqui, ó, eu vou mudar esta propriedade e eu vou dizer que ela é igual ao nosso points.red. E o bluepoints.text, a propriedade de texto dele, ele é igual ao points.blue. .blue, tá bom? Legal. Vamos lá para o servidor. Aqui no servidor eu vou fazer o seguinte. Quando a gente vai na base, aqui no servidor eu vou fazer o seguinte. Lá na Blue Blaze, lembra que eu coloquei para mostrar a tela dos pontos? Aqui nós vamos chamar uma funçãozinha que vai mandar informações para todos os players. Então eu vou criar aqui, ó, uma funçãozinha chamada update all players, para todos os players. Ok? Vou chamar essa funçãozinha. Então aqui, ó, vou até copiar esse nominho. Então, quando eu marco o ponto, eu mostro os pontos lá na nossa... Nós vamos upar, nós vamos dar um update nos pontos, tá bom? Ok? E a mesma coisa eu vou fazer aqui também na Red Base, tá bom? Assim, legal. Vamos continuar a função update all players. O que eu vou fazer? Eu vou fazer o seguinte... Aqui eu vou fazer um loop pegando todos os players que estão no jogo e mandando a informação lá para o servidor. Então eu vou fazer um loop for pegando cada um dos players em pairs e eu vou pegar todos os players, eu vou pegar, ó, players, pega todos os filhos da pasta players do jogo, assim, e faz alguma coisa. O que eu vou fazer? Simplesmente eu vou pegar o nosso remote event e disparar um alerta para o cliente. Eu vou passar para quem que eu vou mandar, para o player e os points. Que player? Todos os players que estiverem no jogo, tá bom? Com isso, vamos testar? Já tá aqui a nossa GUI certinha, né? Certinho. Fecha só essa janela aqui, pronto. Bom, vamos lá. Eu vou pegar a bandeirinha azul. E vou para nossa base vermelha. Fez, olha lá, marcou o ponto pro vermelho. Ok? Joia! Se eu voltar lá, ó. E se a gente for testar com os outros times, vai funcionar do mesmo jeito, tá bom? Vou voltar para minha base. E marcou 2 pontos. Legal, né? Muito bom. Vamos continuar, então. A única coisa que eu quero fazer agora é restartar o game. Como? Colocou a bandeirinha no lugar, todos os players voltam para o seu spawn, tá bom? Só falta isso. Então vamos lá. Tá, ó, já tá acabando. Se tá difícil, você acha difícil, você não consegue entender? Eu vou deixar na descrição do vídeo aqui links para outros vídeos no qual eu ensino o que é uma variável, eu ensino o que é um evento, eu ensino como faz um botão, o que é uma GUI. Tem vários vídeos aqui no canal que ensinam para quem ainda não conhece essas informações. Então, se tá difícil, depois você dá uma olhadinha lá. E se você já manja um pouquinho, também vale a pena você dar uma olhadinha, tá bom? Vamos criar então aqui também, ó, a função. Eu vou criar aqui em cima, ó, a função restart game. Então eu vou fazer assim, ó, local function restart game. E eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz lá no início, ó. Eu vou perguntar quantos tem no time. Vou colocar team blue, 2 pontos get players. E aí eu vou fazer o seguinte. Mesma coisa com red. Mesma coisa. E aí, olha o que eu vou fazer, um pouquinho diferente. Eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar todos os players
que estão no jogo. Mesma coisa que a gente fez agora para enviar o evento, ó. E eu vou procurar por pairs e vou pegar todos os players que estão no jogo desse jeito. E eu vou fazer o seguinte. Eu vou verificar, porque às vezes o player tá sem time. Então eu vou verificar se o player ele tem um time. Se ele não tiver um time, perdão. Eu vou verificar se o player ele não tem um time. Então, if not player team, se ele não tem um time, vamos colocar ele num time. Então, eu vou fazer o seguinte. Então, eu vou pegar o number blue e vou perguntar se é menor ou igual a number red. Desse jeito. E aí, eu vou pegar o player.team e vou deixar aqui no team blue. Ok? Se não, eu mando ele pro else, pro vermelho. Se não, eu mando ele pro vermelho. Ok? Joia. Aí eu vou fazer o seguinte. Eu preciso também do caractere. Então, continuando aqui, ó, ainda no loop for, dentro do loop for ainda dentro do loop for e dentro da nossa função, eu vou pegar quem é o caractere. O caractere, ele é o player.caractere. E eu vou pegar a parte principal do humanoide para eu poder teleportar ele com segurança. Então, o humanoide root part, ele é igual ao caractere. E o caractere, dois pontos, o H for shield. Vou pegar o humanoide root part. Então, se ele tiver um caractere, pega lá o humanoide root part dele. Se o player team ele for igual ao team blue, então eu vou mandar ele pro spawn blue. Eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar o humanoide root part.cframe e vou procurar no workspace, pode ser no workspace mesmo, ponto, acho que eu tenho até a variável, né? Vamos ver. Eu já tenho, nem precisa do workspace, é spawn blue. Então, spawn blue spawn blue.cframe. Só para ele não ficar no mesmo lugar, eu vou multiplicar esse cframe. Vou colocar cframe.new e vou deixar 0, 1 no y para ele ficar um stud mais alto. E assim, ok? Se ele não é do time azul, eu vou mandar ele então. Vou até copiar a mesma coisa, ó, para facilitar. Ó. Vou fechar essas propriedades aqui. Lembrando que os scripts eu deixo na descrição do vídeo, tá bom? Aqui, ó. Spawn red. Vamos trocar só aqui para red, tá bom? Ok, vamos testar? Eu vou lá pegar a bandeirinha azul. E depois que eu pegar a bandeira azul, ó, eu tenho que levar para a base. E depois que eu marcar na base, eu tenho que marcar um ponto. Depois do ponto, tem que ser redirecionado para os meus spawns, assim como todos os outros jogadores. Só que olha só, para variar, eu esqueci de chamar a função, tá bom? Então vamos lá, olha só, vou dar um stop. E aqui, se eu criei a função, ela não existe se eu não invocá-la. Vamos invocar a função. E aonde que a gente invoca a função? Eu invoco aqui, ó. Eu até marquei os comentários aqui, ó. No Blue Base, Start Game. Só que eu posso colocar antes, vou pôr no finalzinho. Vou pôr aqui, Remove To, Restart Game. E aqui a mesma coisa, ó. Colocar aqui depois do update, tanto faz, pronto, restart game, tá bom? Ok, então eu dou update, marco o ponto e restart o game, agora sim, mal aí.
Peguei a bandeirinha. Entreguei a bandeirinha e fui restartada. Se tivesse outros games, outros players no jogo, eles também seriam teleportados para suas respectivas spawns, seus respectivas bases, tá bom? Tá bom? Beleza! Gente, essa foi a nossa aula de hoje, eu espero que vocês tenham gostado. No vídeo de hoje, nós aprendemos a criar um Capture the Flag, atendendo a pedidos. Tem gente que fica aqui nos comentários, precisa criar um jogo completo. Tá aí, então, um jogo completo. Agora fala, não vale um like? Vale um like, vai lá com o dedinho, ó, curte esse vídeo. Não custa nada, é a forma que vocês mostram que vocês gostaram, que vocês querem mais vídeos. Então você vai lá com o dedinho e curte esse vídeo. Ainda não é inscrito no canal? Poxa, não custa nada, é de graça. Você vai lá, se inscreve no canal. Com isso você me ajuda a atrair mais gentes aqui pro canal e pro canal continuar. Beleza? Posso contar com essa ajuda aí de vocês? Eu acho que eu posso sim. Então vai lá, ó, curte, se inscreve, compartilha. Eu sei que é chato esse pedido, mas eu tô precisando. Beleza? Joia! Gente, eu vou deixar os scripts utilizados na aula na descrição do vídeo. Leva lá pro site da Programação for Kids. É só clicar e acessar. Não paga nada também, tá bom? Se você encontrou dificuldades, se você viu que, eu não sei fazer sozinho, eu não sei por que uso uma variável, eu não sei por que uso um evento, você vai lá. Na descrição do vídeo tem o link dos cursos da programação. Lá você vai aprender o beabá. Mas é o beabá que vai te ajudar a trazer até aqui, que vai te trazer até aqui. Então, se você aprende por que é uma variável, por que eu uso uma variável, por que eu uso uma condição, se você treinar com exercícios simples, igual tem lá no curso, você vai ficar fera na programação. Beleza? Então vou deixar aqui na descrição do vídeo o link para os cursos da Programação for Kids. Passa lá e dá uma olhadinha. Firmeza? Gente, olha só. Deixe nos comentários dúvidas, sugestões, compartilha com seus amigos e nos vemos então no próximo vídeo. Vou deixar aqui também, olha só, sugestões de outros vídeos que você pode assistir. Até mais. Tchau, tchau.